Hora de falar de esporte aqui no Pulo do Gato, terça-feira. Hoje tem Seleção Brasileira. E o Pedro Ramiro está aqui com a gente para atualizar as informações da Seleção Brasileira e os assuntos do esporte nesta terça. Tudo bom, Ramiro? Bom dia. Tudo bem, Capriotti? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. A gente está na expectativa, na verdade, a expectativa é ainda maior para um treinador do que o próprio jogo da Seleção Brasileira, né? A gente teve ontem também a citação um pouco maior do nome do Carlo Ancelotti, italiano, que ainda tem contrato com o Real Madrid até o fim deste ano, mas que ganhou força nos bastidores, ainda mais força nos bastidores. Até o meio do ano que vem, não é o contrato? Até o meio do ano que vem. E então existiria a possibilidade dele ter um pré-contrato com a Seleção Brasileira, mas precisaria assinar. Quem está acompanhando tudo de perto, inclusive vai acompanhar a partida de hoje, lá entre Brasil e Senegal, direto de Portugal, é o repórter Felipe Kini. Cresce nos bastidores a informação de que Carlo Ancelotti vai assumir a Seleção Brasileira na metade do ano que vem, ao fim do contrato do técnico italiano com o Real Madrid. Ele estaria apalavrado com a CBF, mas você sabe muito bem que no futebol é fundamental ter a tinta no papel. Não tem nada assinado ainda. Tem um plano, que seria o seguinte: até Ancelotti assumir a Seleção Brasileira, alguém de confiança do técnico do Real Madrid iria fazer o período de transição. Nomes que são cogitados: o filho dele, David Ancelotti, ou o amigo Falcão. O futebol europeu está em recesso, então não dá para ouvir o Ancelotti. Antes das férias, ele disse que iria ficar no clube espanhol e não falou em assumir a Seleção Brasileira. Ele sabe que é preciso ter cuidado com as palavras. Essa especulação toda gera um desconforto para ele lá na Espanha. Qualquer tropeço do Real pode ser usado para atacá-lo e afirmar que ele já está com a cabeça no Brasil. Enquanto isso, é o Ramon Menezes que vai tocando os trabalhos. Hoje, a seleção enfrenta Senegal no estádio José Alvalade, aqui em Lisboa, casa do Sporting, e a expectativa é de um bom público porque a comunidade brasileira em Portugal, principalmente em Lisboa, é enorme. Eu volto com você. Aí, Capri, a gente tem que ficar de olho monitorando essa situação, porque como pontuou bem o Killing, a gente só declara encerrada essa tratativa quando tiver uma caneta numa assinatura num papel, uma assinatura num papel através de uma caneta. Até porque o Ancelotti tem esse contrato com o Real Madrid, ele já disse em diversas oportunidades que quer cumprir essa situação, mas a gente sabe que diante de uma possibilidade de seleção, não descartamos também a possibilidade do Real Madrid romper o contrato antes mesmo desse fim. Até para liberar o treinador, até agradecer pelo trabalho que ele fez excelente no Real Madrid, campeão de Liga dos Campeões. Inclusive o Ancelotti disputou 2 Copas do Mundo pela Itália, já tem como treinador seria a primeira vez, mas como jogador ele já teve essa oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Informação que a gente trouxe também no fim de semana aqui na Rádio Bandeirantes é que a CBF pretende, no fim desse mês, fazer anúncios sobre as tratativas para um novo treinador. Até para explicar para o torcedor, para a torcedora, como estão sendo essas negociações, quem que é o principal nome que está na mesa. Óbvio que em diversas oportunidades o presidente Edinaldo Rodrigues já trouxe que o Ancelotti sempre foi a prioridade. Mas é importante deixar claro, inclusive, a expectativa de uma entrevista coletiva já no fim desse mês sobre essa situação, Capri. Vamos monitorar porque tem o Real Madrid no meio disso tudo, né? O Real Madrid precisa, pelo menos, dar se não é normal esse tipo de coisa no futebol europeu. Você ter um treinador que está trabalhando ali sabendo que ele vai, ao final do contrato dele, assumir uma outra posição. Isso não é comum, isso não é normal. Principalmente com esse tempo todo de antecedência, 1 ano de antecedência. Então é preciso tomar muito cuidado aí, porque o Real Madrid pode se manifestar. O Real Madrid pode chegar e falar: não, eu quero estender meu vínculo com o Ancelotti. Eu quero, a partir de 2024, eu vou oferecer outro contrato aqui para o Ancelotti para mais 2, 3 temporadas. Então é preciso ter muita calma, é preciso ter muita paciência aí para poder tratar desse caso. Mas vamos ver o que teremos aí com Carlo Ancelotti. Lembrando que hoje tem transmissão, então, desse jogo aqui da Bandeirantes, Brasil e Senegal, não é, Ramiro? Deixa eu passar rapidinho também uma provável escalação da Seleção Brasileira, que não terá Rodrigo, jogador que a gente falava bastante do Real Madrid.
Ele teve um probleminha no joelho, mas não parece ser nada grave, não treinou direito com a seleção brasileira depois da partida da vitória sobre Guiné por 4-1. Então deixa eu passar rapidinho a provável escalação com Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas. Alô, torcedor do Flamengo, mais uma oportunidade de ver o Ayrton Lucas em campo. Casimiro, Joelinton, atleta que também caiu na graça depois de marcar um gol contra a Guiné, e o Lucas Paquetá. Malcom deve ser o substituto de Rodrigo, jogador que era do time do Corinthians, foi revelado pelo Timão, tem a passagem pelo Zenit. Até rapidinho uma informação sobre isso, para quem acompanha a Rádio Bandeirantes, eu sou setorista do Corinthians, então a gente tem esses detalhes. O clube de 2015, o elenco de 2015 do Corinthians, todo esse elenco já passou pela seleção brasileira. Todo o time titular teve uma passagem pela seleção brasileira. Isso aconteceu pela primeira vez na história com um clube. Vini Júnior e Richarlison. Portanto, essa é a provável escalação da seleção brasileira para esse jogo contra o time de Senegal. José Alvalade é o estádio. A gente acompanha tudo de perto aqui na transmissão da Rádio Bandeirantes. Tá aqui direto para você. Milton Neves, abre mais cedo hoje a transmissão aqui no nosso 90,9. É isso aí, a partir das 3 da tarde, a transmissão de Brasil e Senegal, mais um amistoso dessa data FIFA. E amanhã volta o futebol, hein? Amanhã volta o Brasileirão, finalmente, hein? Ei, coisa saudade. linda, hein, e amanhã com um clássico já para os paulistas, né? Amanhã tem Santos e Corinthians, amanhã já com grandes jogos para a retomada do Campeonato Brasileiro. Estava com saudade, né? Eu sei. Calma, segura aí que da manhã já volta o Campeonato Brasileiro. E você volta já também, tá bom, Ramiro? Daqui a pouquinho. Pode deixar, tamo junto, um grande abraço.